Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Por Trás do Tapume. Eu, Laides Oldefer, com minha colega Fernanda Salvani. E hoje a nossa super convidada, mega especial, Suzana Zaman. Muito obrigada, meninas. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês para bater esse papo. Estou muito ansiosa. Venho acompanhando um pouquinho o podcast através do Pedran e através do trabalho de vocês. E sou muito fã. Parabéns. Obrigada. Nós estávamos te aguardando ansiosamente. E a gente vai trazer hoje em pauta um assunto super pertinente. Inclusive, eu fui num evento em que fez lá na Império Persa, que é do Pedran, né? A loja do Pedran. Que é o marido. Que é o, meu marido. E a gente falou... Foi um dia das mães do ano passado. Exatamente. Onde a gente falou sobre maternidade e carreira, como viver com mais leveza e menos culpa. Muito legal. Foi excelente. Achei... super diferente para um evento de Dia das Mães. Foi muito, muito legal. E de arquitetura, né? E de arquitetura, exatamente. Geralmente é uma coisa muito direcionada. É o que todo mundo vive, né? Todas as mulheres e homens, né? Exato. Exatamente. Parar de achar que é só mulher. Exatamente. Então, deixa eu me apresentar rapidamente para quem tá chegando aqui para me conhecer. Eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, e esse até foi o motivo de eu ter levado essa pauta, né, para o Dia das Mães da Império Persa. Foi uma ação que foi Império Persa, Sulina e a Belo Banho. Uhum. Exatamente, foram 3 marcas que se uniram para fazer um momento para as pessoas do ramo, para as arquitetas, para o negócio. Então, voltando, tem um cortezinho aqui basiquinho que deu errado, né? Então, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, que há 6 anos atua com o propósito de promover a equidade de gênero nos ambientes corporativos através da valorização da parentalidade. Mas a minha formação é em engenharia de produção, eu sou mestra na temática da equidade de gênero pela URGS e trabalhei mais de 15 anos em gestão de pessoas e tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas. Então, a minha carreira ela sempre foi dentro de gestão de pessoas e foi durante a licença maternidade da minha primeira filha, da Laura, que hoje está completando 9 anos, na verdade, daqui umas 2, 3 semanas ela completa 9 anos, que eu me vi numa escolha, na verdade, numa decisão de empreender para ter mais tempo para estar com ela. Doce ilusão de quem nunca tinha empreendido, né, meninas? Aqui, arquitetas que empreendem todos os dias. Naquela época, eu achava que se eu fosse empreendedora, eu teria mais tempo, né, para o maternar e ter uma relação que eu queria estabelecer. E naquela época eu criei um clube de assinatura chamado Nutrimãe, que tinha como objetivo descomplicar os cuidados com a alimentação saudável. Eu entendia que as escolhas das mães fariam toda a diferença para a eleição dos filhos. Então, a alimentação, durante a gestação, consegue minimizar alergias, melhorar, enfim, a formação da criança, o desenvolvimento cognitivo. E, então, era bem importante nutrir a mãe com informação e alimentação saudável para esse processo. Que legal. Empreendendo, eu fiquei grávida do meu segundo filho, que é o Nabil. Já tem 7 anos completos. E, sendo empreendedora, eu me vi ali naquele mundo, né, grávida do segundo filho. Que loucura que eu tinha feito com a minha vida. Já não tinha mais as seguranças que eu tinha antes. Eu tinha tido uma posição bem bacana na área, na última empresa que eu estava. E aí, agora, como empreendedora, eu me vi sem nenhuma dessas condições, e não tinha licença mais maternidade. Porque na Laura eu tive a licença maternidade que me permitiu fazer pilates, baby yoga, algumas ações que são super fundamentais para o vínculo e também para o nosso bem-estar. E aí foi quando eu me dei conta, no mesmo ano que a FGV lançou uma pesquisa que apontava que 48% das mulheres mães interrompiam suas carreiras até 1 ano após a saída para a licença maternidade. Gente, quando esse número apareceu na minha frente, foi o ano que o Nabil nasceu, eu falei, pronto, acabou. Eu fiz parte de um número. Eu já estava com a minha carreira interrompida, eu já me questionando o que eu tinha feito de escolha, e eu, por ter trabalhado durante a minha carreira, trabalhando com gestão da mudança, com questão de processos de reestruturação de RH, eu falei, gente, a gente precisa mudar a cultura organizacional das empresas. Porque aquela escolha que eu fiz lá em 2014 de empreender, na verdade, foi uma falta de escolha. Porque eu não me via sendo capaz de conciliar a maternidade que eu desejava ter com o mundo corporativo em que eu estava inserida. E aí eu fui empreender.
E aí, 2016 veio, a FGV mostra esse dado, eu falei, não preciso mudar esse cenário. E foi assim, com essa vontade de transformar, e eu sabendo que eu era capaz de fazer, porque gerenciar a mudança eu já tinha feito em grandes acquisitions e vários projetos, falei, não, vou mudar a forma como as pessoas enxergam a maternidade. E em 2017, junto com a Luciana Catoni, que é minha sócia, a gente criou o nosso primeiro produto, que era maternidade, obstáculo ou impulso de carreira. E foi o conteúdo que a gente levou em maio de 2017 para 2 primeiros clientes, que foi a Yara de Agricultura e o Gerdau, a Yara de Agronegócio e a Gerdau, e a gente assim começou a iniciar esse nosso trabalho de transformar o olhar da maternidade de obstáculo para impulso de carreira. E aí, vocês mulheres maravilhosas que estão me olhando com essa carinha, Não. eu tenho certeza que vocês podem me ajudar a responder essa pergunta para quem está nos ouvindo. Maternidade, ela é um obstáculo ou ela é um impulso de carreira? O que vocês acham? Assim, Acho que os dois. Eu também acho que os dois. ótimo, então vamos... Para mim foi os dois, Perfeito. inclusive. O obstáculo, em que sentido? E vamos... Então, quando eu engravidei, eu me vi também... Eu pensei, não vou conseguir viver a vida que eu vivo hoje, trabalhando 24 horas. Trabalhava de noite, né? Virava à noite trabalhando. Não tem como. Daí eu ganhei bebê e pensei, eu vou dar um tempo. Só que assim, no nosso, é muito difícil, na nossa carreira, dar um tempo. A gente não está dentro de uma empresa, a gente não tem segurança nenhuma. Então, e acontece com muita gente, eu sei, a gente conhece que sai do mercado e não consegue mais voltar. Então... Perfeito. A realidade, hoje, o mercado ele ainda é hostil e essa sensação de obstáculo ela é real, na verdade. Eu concordo com o que vocês estão trazendo, tanto é que dados de pesquisas mostram 48% das mulheres saem do mercado, 3 a cada 10 mulheres decidem por trocar suas carreiras, 51% dos microempreendedores brasileiros são mulheres, e a gente começa a entender, se a gente olhar mais a fundo esse dado, é pela questão da economia, do cuidado, que tira essas mulheres do mercado. E faz a gente ter uma jornada dupla, tripla e que fica muito pesado para que a gente dê conta de tudo isso. Acaba que isso tudo faz com que as mulheres sejam as mais atingidas por burnouts. Sim. Então, essa realidade é fato. Agora, o que as pessoas deixam de enxergar, que está por debaixo desse iceberg, é tudo que a maternidade desenvolve e as habilidades que fazem com que a gente torne profissionais muito melhores. Falando só com relação ao exemplo que tu trouxe agora, Laís. Você falou assim que tu ficava noite adentro trabalhando para entregar um projeto. Hoje, eu tenho certeza que se tu tem 30 minutos, tu faz acontecer muito mais coisas do que tu fazia antes de ter filhos. Com certeza. A produtividade aumenta horrores, Aumentou. não? Total. A organização aumentou. Organização. Eu acho que na hora à noite tu quer dormir, entendeu? Já passou aquela fase da amamentação que tu teve que ter várias noites, né, em claro e tal. E quando a criança tá com febre, nenhuma mãe dorme, né, quando tá com... Exato. Então eu acho que sim, eu acho que quando de dia tu quer... E tem outra coisa, tu começa a ter agenda, né, uma agenda mais organizada. Exatamente. Porque a criança tá na tua agenda e ela é a principal ali. Mas também tu não pode deixar o teu cliente de lado, porque ele é super importante. Então, só que a gente, né? eu acho que eu melhorei muito depois. De Né? Quando eu organização. voltei. E porque eu sentia na obrigação de responder meu cliente à meia-noite. Pois é. Mas aí a gente começa... Só que, na verdade, está muito errado. Muito errado. Mas depois Só do maternado, não. Hoje não, jamais. Jamais. Hoje eu não, Exato. não me É sinto. isso aí. Olha só, gurias, o A que mesma vocês coisa. falaram. Vocês falaram de organização, de priorização, de saber o que é importante realmente. Meia-noite é horário? É horário de atender cliente, será? Sim. Não. Obviamente que não, né? Obviamente que não. Então, a maternidade desenvolve habilidades e uma forma de enxergar o mundo que a gente costuma dizer que nasce uma mãe, nasce uma líder. Por tudo isso que a gente vem desenvolvendo. Porque o que a gente costuma ouvir enquanto sociedade e repetir muitas vezes sem se dar conta é aquela narrativa de nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, como se a gente estivesse sempre devendo algo. E a gente faz um convite para as pessoas ressignificarem essa fala. De nasce uma mãe, nasce uma culpa, para nasce uma mãe e nasce uma líder por tudo isso que a gente desenvolve. E é isso que a gente precisa trazer para o mundo. E também, a partir disso,
ressignificar as estruturas sociais disponíveis para dar as condições para que a gente possa exercer essa maternidade da melhor forma possível. E essa maternidade ela não pode vir desacompanhada de um companheiro, quer seja 2 mães, 2 pais, uma mãe e um pai. O cuidado de uma criança, tem até aquele provérbio africano que talvez vocês já tenham se cruzado, que diz que para criar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Então a gente precisa entender que esse cuidado, quando ele está na mão de uma única figura parental, isso gera uma sobrecarga absurda. Não tem condições. Então, nós precisamos ter uma rede de apoio disponível para o trabalho, para que a gente possa exercer. E para a criança, acho que é muito positivo, né? Porque eu vejo, por exemplo, meus pais são muito presentes na vida da Alice. E os estímulos são diferentes. Muito, né? O que o meu pai acha importante mostrar para ela, fazer com ela, é diferente do que eu faço, é diferente do que a minha mãe faz. Então, são estímulos que ela tá... Perfeito. Né? As crianças se beneficiam de múltiplos cuidadores, gente. E a gente precisa entender disso. E, às vezes, até desapegar dessa necessidade de sermos a única fonte de cuidado para essa criança. Porque, para algumas mulheres, aí eu não sei, aí vocês podem contar se isso foi ou não um desafio para vocês. Para mim, eu vou ter que admitir que foi, lá no início, quando a Laura chegou na minha vida, eu achava que eu tinha que levar ela para tudo que é lugar, tá sempre grudada, presente. Eu também. Tu também? Como é que era? Dava? A culpa, sabe? De, ai, meu Deus, mas ela ficou em casa. Ai, meu Deus, mas ela tá o dia inteiro com a dona Noemi, que era a babá. Ai, mas... Daí minha mãe dizia assim, Fernanda, tu tá trabalhando, tá tudo certo, a criança tá bem. A Laires tem uma frase que eu acho muito engraçada, que ela assim, eu não deixei a criança na boca de fumo, ela tá bem. Maravilhosa! Ai, eu bom com essa frase, sempre lembro. Gente... Ai, e assim, é que eu já escutei muita coisa e passo muita coisa. Eu tenho também uma babá, graças a Deus, o pai da minha filha. É que assim, eu fui criada, a gente até comentou sobre isso, com uma família, minha mãe é super pra frente, sempre trabalhou. Então, assim, não existia isso de, a mãe que fica em casa e cuida. Então, assim, eu cresci nesse mundo já diferente. Quando eu tive minha filha, que eu fiquei lá um mês, tentei amamentar, não conseguia amamentar. Primeiro porque a minha família é alemã, então também já tem uma questão, né, meio... o negócio é mais faca na bota, entendeu? Quando eu tava para ganhar, a minha prima pegou, que ela tinha tido filho, sei lá, 2 meses antes, ela falou assim, vou te dizer uma coisa. Quando ela nascer, tu chega e fala pro pai dela assim, eu não tenho condições de dar banho nessa criança. Maravilhoso! É isso aí! Coloca eu não cuidado. Tenho condições. O banho é contigo. E vai passando assim essas tarefas. Mas assim, não diz que tu não quer, diz que tu não consegue, não tem condições. E assim, daí assim, né? Já começa por aí. Daí eu não conseguia amamentar. Daí a gente já se organizou para ficar. Era uma noite minha e uma noite dele. Então a gente tinha babá eletrônica que ficava um dia num lado da cama e outro dia no outro lado da cama. Maravilhosa sinceramente, maravilhoso esse conselho que tu recebeu. Porque a gente precisa envolver homens na pauta do cuidado para que a gente possa também exercer a nossa carreira. A maternidade, ela não pode... por muito tempo, para as mulheres, socialmente, essa era o único papel social que as mulheres podiam exercer, na verdade. E até tem uma frase que diz mulher, útero, maternidade, destino. Ou seja, toda mulher que tiver um útero, a maternidade era destino e era algo que ela não podia, inclusive, nem decidir em que momento, né? Porque foi com o anticoncepcional, nos anos 70, que a mulher pôde ter um direito à escolha, né, de quando isso. Então, o corpo... Aí a gente tem uma outra grande janela para entrar. Então, é muito legal a gente começar a falar que não, o cuidado é de todos. Inclusive, uma pesquisa de Israel comprovou que homens e mulheres são igualmente preparados para o cuidado. E eles analisaram o hormônio da ocitocina. Vocês devem lembrar desse hormônio. Ele é um hormônio que a gente achava que ele era um hormônio feminino, do amor, que gera a amamentação, a lactação. Mas, nessa pesquisa foi comprovada que homens que acompanham o processo de parto, que acompanham os primeiros cuidados com o bebê, têm os seus níveis de ocitocina elevados no mesmo nível que as mulheres. Ou seja, os homens também são capazes de gerar essa conexão, de poder gerar esse cuidado e essa questão hormonal. Então, a gente acreditar que as mulheres vieram
com um chip pro cuidado, e aquelas falas que muitos dizem, é instintivo, a maternidade é instintiva, a amamentação vai ser algo instintivo. Gente, quem de nós amamentou, e aí eu digo aqui, Pedra pode contar o meu perrengue para amamentar a Laura. Não é instintivo, é difícil. A gente faz um desserviço para nós mulheres, repetindo narrativas que fazem com que a gente aumente a culpa. Poxa, então se é instintivo e eu não consigo, então eu tenho problema? Então o meu peito tá... Então eu sou a ET nessa história? E maravilhoso esse conselho. E assim, eu acredito que por isso, daí foi. Ele sempre dava o banho, ele sempre fazia dormir. Tu fez isso. Maravilhoso! Mas que dúvida, gente, quem tá... Assim, temos gestantes aqui, ou que estão em fase de planejamento, excelente dica, que disse que não tenho condições... Foi minha prima. A prima. Não tenho condições. Já começa por aí. Porque assim, se o companheiro ainda não está, por si só, desejoso desse processo, não tenho condições, vai entrar como um grande gatilho. Mas, por um outro lado, tem uma coisa bem legal, é que a gente percebe que os homens mais jovens, tem uma pesquisa da Papo de Homem, que deu, inclusive, o documentário O Silêncio dos Homens, que diz que 8 em cada 10 homens desejam estar cada vez mais presentes no cuidado de filhos e filhas. Acredito nisso. Isso é muito legal. Então, tá tendo uma mudança aí socialmente, até porque esse cuidado, ele é transformador. A gente gosta muito de falar que o cuidar transforma. Por quê? Porque quando a gente cuida de algo ou de alguém, o processo de cuidar transforma aquele que é cuidado, mas também ele é processo de transformação para quem está exercendo o cuidado. Então, a gente precisa reconhecer que a maternidade, a paternidade, ela tem um desafio do cansaço, da exaustão, da sobrecarga. Sim, tem, mas isso é um pontinho do processo. Tudo o resto que a parentalidade nos oferece, a oportunidade de a gente se reconectar com a nossa própria infância, da gente revisitar os nossos valores, da gente pensar no nosso legado, o que eu quero deixar para o mundo, que negócio, que tipo de cliente eu quero atender, que tipo de projeto eu quero fazer. Eu posso também, a partir da chegada de filhos, fazer novas amizades. Total. Gente, com quem que eu vou... E eu vou pensar se aquela amizade vai ser produtiva ou não. Tu começa a pensar muito mais sobre isso. Eu quero que conviva com a minha filha ou não? Exato. Né? Daí tu olha o comportamento da criança e diz assim, essa criança não quer conviver com ela. Pois é. Então, o cuidado transforma. Sim. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa dar condições e entender como sociedade que essa é uma pauta de todos. Não é algo do privado. E aí é um problema social que a gente criou, que foi assim, por muito tempo nós vivemos em vilarejos, em aldeias, então todo mundo compartilhava do cuidado. Na verdade, lá atrás, se a gente olhar para a história, a paternidade era difusa. A gente tem um conceito chamado paternidade difusa. Por quê? Porque não se sabia exatamente quem era o pai da criança, nem era muito importante se saber quem gerava aquele bebê. O processo de gestação em si não é uma coisa mais moderna de entender que a fecundação acontece a partir de um óvulo, de um espermatozoide, 23 cromossomos que se unem e há uma fecundação. Por muito tempo, e aí anos 1800, 1900, se acreditava que a mulher era um espaço vazio que o homem introduzia um bebê completo, que era do homem o bebê que viesse completo, e a mulher era somente o vazio. Não, é que... Gente, nós éramos um saco vazio. Nós éramos um saco vazio, nós éramos somente o útero, nós éramos somente a terra. E nunca se tinha o entendimento que a gente tem os 20, né? A participação. Inclusive, a ciência mais recente diz que é o óvulo que escolhe o espermatozoide que entra. Sabem disso? Não vi isso. Viu isso? Olha como as nossas pesquisas, elas foram sempre feitas pelo masculino, né? A gente tem uma sociedade que ela tem o homem enquanto estado em poder das áreas de conhecimento. A mulher foi negado a educação por muito tempo. As mulheres não estudavam. O único estudo que a mulher precisava ter é aquele da recatada do lar, né? Do cuidado, das questões do cuidado. Aí, voltando aí para a questão da fecundação. Então, há muito tempo atrás, não se sabia nem como acontecia. Pensa no Homem das Cavernas. Eles faziam algum ato ali, que acontecia no verão, lá em fevereiro, e daqui a 9 meses, no inverno,
aparecia um bebê, a mulher tinha grávida. Às vezes se acreditava que é olhando pra lua que ela ficava grávida. Já ouviram que sentando em banco quente vocês podem ficar grávidas da avó? As vós de vocês não falavam isso? Graças a Deus, eu ouvi. Não senta em banco quente, pode engravidar. Não olha pra lua, não sei o que pode engravidar. Não come, não sei o que. Porque não se sabia muito bem como a gravidez acontecia. Nesse processo, não se sabia quem era o pai, porque eu só sabia quem era a mãe. Então, paternidade é um conceito muito recente, vamos dizer assim, de uma paternidade presente. E quando se teve paternidade então, essa é a minha prole, a paternidade o pai tinha aquele papel de dar as regras, prover para o lar, dar as regras e ter os filhos para o trabalho. Porque filhos eram uma força de trabalho. Não era o desenvolver um novo ser humano, dar a segurança psicológica para trazer o melhor da criança. O melhor da criança era seguir a profissão do pai. Tipo assim, se aquela criança nasceu com dom de artista, mas o pai era ferreiro, vai ser ferreiro. Sim. Então, enquanto sociedade, a gente vem transformando muitos olhares de o que é uma maternidade, o que é uma paternidade. Isso é muito bom, a paternidade está sendo cada vez mais desse cuidado. E nós, mulheres, temos que fazer a evolução do que é uma maternidade, o que é uma maternidade ideal. Porque a gente se cobra e cobra as outras amigas do que é uma maternidade correta, do que seria bom ou não, o que é uma maternidade boa. E a gente, na verdade, se perde nessas coisas. Não sei se vocês passaram, vocês passaram por essa dúvida se eu estava sendo uma boa mãe. Chegou a perguntar isso? Isso passou? Direto? Passa. Passa, a gente passa, mas eu acho que também a culpa é uma questão de... Não que eu não sinto culpa, que eu já não senti, inclusive, obviamente, isso faz parte, mas como eu não conseguia amamentar, logo no começo, eu nunca vou me esquecer que eu cheguei, o meu obstetra era, tipo, um querido, né, maravilhoso. Daí eu lá desesperada tentando amamentar, e ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô aqui, né, bem maravilhoso lá, tô aqui, tô assim, só pra te avisar que eu nunca mamei no peito, na verdade eu tomei a leite de saquinho, assim, naquela época era leite de saquinho. Tô ótimo, maravilhoso. Tu tem duas opções, ou tu vai viver com culpa e sofrer, ou tá tudo certo, tua filha não vai passar trabalho nenhum. Daí aquilo me deu um, tipo, ok, paz, né? Tá tudo certo. A Laires está muito bem assessorada da rede de apoio. Gente, é o mesmo obstetra nosso. É o mesmo. Essa prima. Maravilhoso. Essa prima e esse obstetra, fantástico. E aí, eu acho que... Fico muito feliz de ouvir que vocês não carregam essa questão da culpa do que é. Mas, voltando ali para aquela discussão do trabalho, o que a gente percebe muitas nas investigações que a gente faz nos espaços corporativos é que ainda há uma culpa de que se a mulher está indo trabalhar, ela não seria uma boa mãe, porque existe um imaginário da sociedade de acreditar que a responsabilidade pelo futuro do filho, a felicidade do filho, depende se a mãe trabalha ou não, ou se fica em casa ou não com a criança. E eu tenho uma boa notícia, que é uma pesquisa de Harvard. Não é, assim, foi realmente uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas entrevistadas, e a relação, e foi comprovado que nada tem a ver a questão da felicidade da criança na vida adulta com o fato da mãe ter trabalhado dentro ou fora de casa. E sim a qualidade das relações estabelecidas. Gente, não tem a ver com o fato de eu estar, se vai estar com a Noemi, né? Ou se vai estar comigo, ou se vai estar com a avó, ou com o pai. O importante é que quando ela está na relação comigo, a gente tenha estabelecido uma boa qualidade de relação. E o trabalho precisa ser levado como uma também das facetas e mostrar para os nossos filhos que a gente pode trabalhar, que a gente não trabalha porque, mamãe tem que trabalhar, filhinha, desculpa, vou bater a porta, desculpa, daqui a pouco eu volto, não. A mamãe vai trabalhar porque ela tem algo a contribuir para o mundo, porque ela também tem um projeto, ela quer poder trazer a questão financeira também para casa e trazer isso com uma naturalidade, da mesma naturalidade que normalmente os homens fazem. Eles batem a porta da casa. Sim, vira casais heteronormativos, tranquilamente sai de casa, volta. Por que para nós tem que ser mais pesado? E eu acho que, assim, para a criança, o mais importante é o exemplo, né? Eu vejo com a Alice, eu tô fazendo a execução de uma obra de um hotel, e daí toda vez que a gente passa na frente do hotel, ela fala, o hotel, mamãe, onde você trabalha. Maravilhoso. Mas ela fala de um jeito leve, tranquilo, porque cada vez que eu vou trabalhar, eu vou feliz. Exato. Né? E daí, hoje eu dei um beijo nela e disse assim, a mamãe tá indo trabalhar. Ela, tá bom, mamãe,
Isso aí. Tudo certo, né? Mas acho que a gente passar isso, que é bom trabalhar, é um exemplo que ela vai achar que trabalhar é bom. Sim, né? Ela gente... vai levar isso pra vida dela. Minha mãe trabalhava. Assim como meus pais sempre trabalharam muito. E daí, hoje, os meus pais, como avô, né? Avô tem aquela coisa assim. E daí eles me cobram. Tu tem que ficar mais tempo com ela? Tu tem que trabalhar menos? E daí eu assim, eu sujo falando mal lavado, né? Porque vocês trabalharam a vida inteira. Eu e minha irmã, eu me lembro que meu pai ia pro hospital atender, a gente morava no interior, e eu ficava dentro do carro esperando meu pai costurar as pessoas. Costurar as pessoas. Entendeu? E daí voltar assim, não, eu estou indo só ali dar uma costurada, e daí volta. E eu ficava dentro do carro. Hoje, uma criança dentro do carro, Sim, o pai vai preso. Não, legal, Né? Fê. Mas Eu acho são os exemplos. É, isso aí, são os exemplos e também mostrar, eu acho que tu falou a chave, assim, ó, é a felicidade, mostrar que a gente tá indo feliz, que isso é legal, que isso faz parte, até porque a gente não cria nossos filhos para eles ficarem em casa sem Mas eu chego a falar pra mim. mim, tu gosta de brincar? Eu gosto de trabalhar. Meu trabalho é a mesma coisa que tu brincar. O que eu gosto de fazer, como eu passo meu tempo dele. Pra ela ver que é uma coisa prazerosa, que eu não tô indo obrigada. Mas assim, por mais que a gente, que dentro, eu saiba que, eu tô fazendo o que eu posso, que eu tô fazendo o meu melhor. Sim, há julgamento, entendeu? Eu tenho uma babá, quem é que tá fazendo o tema com a criança? Foi a babá que está terceirizando. Você está terceirizando a maternidade. A gente escuta isso. Mas isso... Eu acho que isso a gente tem que ressignificar também, né? Porque essa forma de dizer... não existe terceirizar a maternidade. A gente tem uma rede de apoio. A gente precisa olhar com outro olhar. Terceirizar significa que eu não executo nenhuma das tarefas. Quando eu terceirizo uma atividade para alguém, eu simplesmente deixo de fazer aquela atividade enquanto empresa e passo para uma outra empresa fazer toda a atividade. É realmente isso que acontece no nosso dia a dia? Claro que não. Claro que não, né? A escola tá lá e ela ensina o tema. A professora faz o trabalho de reforço, mas... Obviamente, o estímulo pelo aprender, o garantir que ela tenha a vontade de fazer o tema de casa, de estar sendo... Isso também faz parte do meu papel enquanto mãe. E do pai também, a gente tá falando aqui de mãe, mas de pai também. Claro. Então, eu acho que a gente tem que ser... não aceitar, é fazer perguntas de volta, perguntas poderosas. Eu terceirizo. Então, por que eu estava ontem fazendo tal atividade? Ou por que então, eu tô sempre com essas demandas? Então, se eu realmente terceirizo, eu acho que eu estou fazendo mal essa terceirização, né? Porque eu estou sendo sobrecarregada igualmente. Eu acho que a gente tem que devolver com perguntas poderosas para as pessoas, porque, assim, tem horas que é o melhor caminho a fazer, é fazer a pessoa refletir sobre aquilo que ela disse. E também entender que a gente precisa criar uma comunidade de sororidade, na verdade. Porque, assim, se a gente... De apoio, porque se a gente ficar nesse julgamento e eu acho que o julgamento vem muito uma necessidade de eu me provar que eu sou melhor que tu, né? Porque se eu te julgo, eu quero te dizer que, então, desculpa, exatamente. Eu faço todo o tema de casa com a minha mãe. Eu sou a mãe dela. Eu sou a mãe que corta sanduichinho em formato de ursinho. E aí e a gente tem que fazer essas perguntas. O que é realmente o mais importante para uma criança? É o sanduichinho em formato de ursinho? Ou se é realmente o exemplo, o cuidado, a forma, o amor que ela sente do meu cuidado? Então, eu acho que a gente... tem aí um caminhar a fazer, mas parte da gente estar empoderada desse lugar de que a maternidade é impulso para nós, enquanto pessoas e profissionais. A gente precisa reconhecer isso, a gente precisa sair do lugar de vítima, do lugar de sobrecarga, do lugar de que agora minha vida tá um caos. Não, gente, ok que sim, claro que cuidar de um outro ser humano tem mais tarefas, aumenta a carga, mas me ensina muitas outras coisas que me fazem eu ser muito mais produtivas, muito mais eficientes, muito melhor na forma de lidar com a vida. Tu sabe que tu falou da diferença, né, depois de ter bebê, depois de maternar. Eu sempre fui workaholic, né, aquela coisa, trabalhar 24 horas, meus horários, eu sempre gostei de dormir mais de manhã, então eu saía um pouco mais tarde de casa, mas não almoçava, e emendava o trabalho e ia até a noite. Então, eu não chegava em casa antes das 8 da noite. As lojas me odiavam, eu acho. Porque ela você vai fechar a loja. Então, tipo, 10 para 6 chegava com o cliente na loja, entendeu? A loja fechava às 6. Aí vocês me olhavam assim. Mas, enfim, eu sempre fui desse jeito. Daí, quando engravidei e tal, não, né? A coisa vai diminuindo, o ritmo diminui. E daí, isso foi uma coisa que eu sempre tive. Quando eu ficasse grávida, eu ia querer diminuir o ritmo de trabalho. Porque eu acredito muito... Eu sou toda coisa das energias, de que, se eu tô bem, o bebê ia estar bem, entendeu? Então, eu tinha isso que eu precisava estar em paz. E daí, eu diminuí muito o número de clientes.
Mas aquilo não me atingiu, assim, porque eu também cheguei, na época, pro meu marido e disse assim, olha só, eu vou diminuir bastante o que eu vou ganhar, mas eu acredito que isso vai ser muito melhor pro bebê. Ele falou, não te preocupa. Ótimo, que bom poder Pode dormir, pode comer, pode, entendeu? E eu passava dormindo e comendo, né? E trabalhando quase nada. Eu trabalhava, sei lá, 2, 3 horas por dia, né? Tinha dia que não trabalhava também. Mas acho que isso influenciou muito no bebê. E daí, eu já tinha... A Lu trabalhava comigo... Não, a Lu entrou quando a Alice nasceu. A Lu é arquiteta lá do escritório. E uma coisa muito importante na vida dela foi quando ela engravidou, teve a Antônia, e ela parou a faculdade. Ela parou a faculdade, daí depois ela voltou. Então, ela entrou lá no escritório, ela não era formada. E daí sempre é a função da Antônia. Então, ela fazia menos cadeiras para dar conta de poder trabalhar, de dar conta da Antônia. Né? É pesado, é super pesado, fazendo faculdade, trabalhando Muito. e com criança. E ela chegou para mim, eu me lembro, e ela disse assim, tu sempre respeitou o meu tempo com a Antônia. E isso sempre foi muito importante. Mas por que eu respeitei? Porque eu aprendi a respeitar por eu ter Alice, né? Por eu entender. E hoje a Lu faz 3 vezes por semana, ela vai pro escritório, passa o dia inteiro, e 2 vezes ela faz home office, isso depois da pandemia. E ela diz que a qualidade de vida dela com a Antônia melhorou muito. Por quê? Porque aqueles 2 dias que ela pode levar e buscar na escola Faz toda a diferença. Então, o que tu tava falando, não é o tempo, não tem que estar todo dia ali, mas aqueles 2 dias ela já tá sabendo. Tu falou 2 coisas que eu queria reforçar, que eu achei muito legal que tu falou. O fato de a gente reconhecer que as coisas são cíclicas, né? Que a gente precisa dar o tempo para as coisas. E os projetos também têm os seus tempos, os clientes têm os seus tempos de decidir as coisas, e as crianças também precisam do tempo do nosso cuidado. Então, realmente, essa licença maternidade que se tem de 6 meses, ele é um tempo muito necessário, que é um desafio para vocês, né? Para a área da arquitetura, para a área dos empreendedores. Então, a gente precisa avançar em políticas públicas para que a gente possa também dar esse tempo com uma segurança maior, que eu sei que hoje é um desafio. Mas muito legal também te ouvir que, com esse reconhecimento desses tempos, tu pôde fazer isso com a tua colaboradora, que tem um compromisso, com certeza, o vínculo que ela tem contigo e com o escritório é muito mais alto e muito mais comprometido, porque ela percebe que ali ela pode exercer outros papéis além do papel de profissional. E é isso que as empresas vêm reconhecendo, e aí a gente fica muito feliz que a pandemia trouxe luz a esse cuidado, né, nas relações entre equipes e colaboradores, e esse é o trabalho que a gente faz enquanto consultoria maternidade das empresas nas grandes corporações, é de criar programas de acolhimento onde a liderança é treinada a saber fazer esse acolhimento do retorno e entender que as pessoas, essa transição do retorno da licença ao trabalho, ela é uma coisa que é muito cheia de angústia, mas ela também passa. Ela é um período da vida, ela não é para sempre. E aquele colaborador que esteve contigo, que tem todo o conhecimento... Então, a Lu trabalhava contigo quanto tempo antes de ter a Antônia? Ela já tinha a Antônia quando ela foi trabalhar. Ela já tinha. Ela já tinha. Então era uma prioridade da vida dela. Imagina, ela tinha parado a vida dela de arquitetura pra ter a Antônia. Legal. Né? E daí, acho que uns 4 anos depois ela entrou no escritório. Legal. Mas é isso, gente. A gente tem que começar a olhar as pessoas como seres humanos. Essa humanização das relações, ela é muito necessária. Porque é assim que a gente vai criar uma sociedade mais saudável. E a gente fala muito que a gente queria que não tivesse, por exemplo, tanta criança com... Você sabe que os índices de suicídio na adolescência têm aumentado absurdamente? Sim. A gente está vivendo um caos em vários sentidos. As mazelas da sociedade só aumentam. E a gente quer que as coisas se resolvam. Se a gente vai entender que todas ou grande parte dos problemas dos adultos foram construídos na infância... Gente, a gente vai pra terapia. Eu vou pra terapia. A terapia, a gente fala o quê? Da nossa infância, a maior parte do tempo. Maior parte do tempo. E a gente faz, enquanto sociedade, é explorar tanto esses pais, fazendo com que eles não possam exercer a paternidade, a parentalidade, que vai fazer o quê com as crianças? Trazer todas essas mazelas que fazem elas terem os burnouts, terem a depressão, não se sentir amadas e tudo mais. Então, a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa olhar para os cuidadores e dar condições para que mães e pais possam exercer essa parentalidade. Mas como tudo, até como cliente, né? Porque eu lembro que quando a Maia era pequena, teve um dia que ela ficou doente, foi aquele caos que acontece. Babá não veio, ficou doente, sei que, daí eu tinha cliente.
Na época, o pai da Mai também tinha um cliente. E daí eu falei, cancela teu cliente? Dele, não, cancela tu. Como é que eu vou dizer que eu não posso que eu não vou trabalhar porque a criança tá com febre? Do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito que eu vou falar. Entendeu? Só que assim, pela sociedade, o homem chegar, eu não vou trabalhar porque minha filha está doente, preciso ficar com ela. Não é tão aceito. Não né? era Quanto aceito. Agora a mulher tá tudo certo, vai lá e fala, entendeu? Então eu acho que tudo isso é muito estrutural o negócio. Tem que mudar. A gente pode, mas é muito estrutural, mas como a gente criou essa estrutura, a gente também pode desconstruir essa estrutura. Na hora, não tem problema. Gente, vocês são ótimos projetistas, né? A gente tem que fazer o quê para construir uma casa nova? Se a casa está toda desmoronada e caindo, a gente precisa destruir essa casa, criar novas fundações e reconstruir. E aí o que a gente fala, essa nova fundação, ela parte primeiro pelo reconhecimento de que a parentalidade é autodesenvolvimento, de que é possível conciliar maternidade e carreira, de que todos devem se envolver no cuidado de uma criança, não é algo exclusivo do gênero feminino, até porque esse cuidado, como eu falei mais cedo, ele é tão transformador que ele aumenta a expectativa de vida da mulher em 7 anos a mais que os homens. Vocês sabiam que mulheres vivem 7 anos a mais que os homens? Eu sabia que vivia mais mesmo. No nosso país, 7 anos a mais. Por quê? Porque, olha só que curioso, os homens, quando se aposentam, quando chegam lá na fase de aposentar, eles, em geral, entram em depressão, porque eles estão acostumados a ter sempre um papel social. Então, o homem está sempre para fora. Então, quando ele chega no momento que ele vai se aposentar, ele acaba entrando em depressão. A mulher, por ter tido papéis públicos e privados, porque a maternidade faz com que ela volte para casa. Depois, quando ela... O que acontece quando as mulheres se aposentam? Se reúnem para tomar chazinho com as amigas no café, enchem as excursões de viagem, de cruzeiro e toda a mulherada que está nos escutando, não é verdade? As senhoras estão nos cafés, estão nas viagens. Chegou a rejuvenescer. Chega a rejuvenescer na aposentadoria. Viver o que não pôde viver. Por quê? Porque nós fomos acostumados a viver a vida pública e privado muito mais vezes. O homem que só teve o papel de, eu sou fulano de tal, da empresa tal, eu sou fulano de tal, não sei o quê, quando perde o papel social, se perde. Isso faz mal. Claro. Quando a gente reconhece que o cuidado transforma e de que a gente tem, que a nossa existência nessa vida não é simplesmente pagar boleto, porque que chato essa vida só de pagar boleto, né, gente? Pelo amor de Deus, sem sentido. Pagar boleto é uma parte da vida, mas a gente teve aqui para se desenvolver, para fazer amizade, fazer conexões, ser uma pessoa melhor a cada dia, colocar outros seres humanos para transformar a sociedade, ser melhor do que eu. Se eu já faço um trabalho legal, eu quero que a Laura e o Nabil arrasem na transformação de mundo. Sejam ativistas 3, 4 vezes melhores que eu, para poder mudar esse mundo, transformar esse lugar. Vou até citar, como Cristo disse, o reino de Deus na Terra. Porque eu realmente, aí, falando até um outro assunto que a gente pode falar, para mim, a espiritualidade e o senso de religião e de que nós temos uma existência, que nós vivemos por um propósito, é muito forte na minha vida. E eu acho que isso faz a gente entender até mesmo a maternidade com outro olhar. De que, assim, esse cuidado não é o trocar fralda. Porque assim, as pessoas pensam, maternidade. Gente, maternidade ali... Gente, me enlouquece quando as pessoas pensam, a mãe é que troca fralda, a mãe que dá comida, porque descreve a mãe pelas tarefas. Gente, isso aí... A mãezinha. Tá. Quem no pediatra? A mãezinha. Não, gente, essa mãezinha, até o Pedrão, eu vou até citar aqui, até o Pedrão já ficou bravo no início, quando a gente foi na Laura, primeira pediatra, eu tive que trocar de pediatra, porque não tinha condições, a secretária sempre chamava de mãezinha, até que o Pedro dizia, olha só, o nome dela é Suzana, não é mãezinha. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus. Então chama mãe, pelo menos, pra mãezinha, chama mãe, se não quer. Tudo no diminutivo, coitada. Não, gente, Pedrão ali naquele dia ficou indignado, e a gente... Enfim, acabou trocando de pediatra. Mas só... já nem sei onde que eu me parei. Por causa da mãezinha. Por causa da mãezinha me tirou do sério. Mas eu só quero dizer é que a gente precisa mudar esse olhar que a gente tem sobre o cuidado, porque é isso que transforma, é isso que é a nossa existência. A gente veio aqui para evoluir e poder ajudar os nossos filhos a também se desenvolverem. É um processo. E eles não são nossos. Isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir quando nossos filhos vão crescendo. Eles precisam ser o que eu... Gente, filhos vieram através de nós, mas eles não são nossos. Nós não temos que ter aquele síndrome do ninho vazio, porque a gente tem que entender que a gente constrói eles para lapidar a natureza que eles têm.
eles se inspiram na gente? Claro, e é muito bom ver, eles são parecidos comigo, eu adoro, gente, eu adoro que dizem assim, Laurinha é parecida contigo, a mini Suzy. Aí o Nabil, aí as pessoas querem dizer, o Nabil é parecido com o Pedro, porque o Nabil, ele tem os trejeitos irônicos e cômicos e faz piada igual o Pedro, mas fisicamente eu também acho que ele é parecido comigo. A real é que eu aqui acho que é tudo meu. Tadinho, o Pedro fica dizendo assim, mas então tu não precisa nem de marido pra ter filho? Não, brincadeiras à parte, a gente gosta muito deles serem parecidos com a gente, mas a gente tem que lembrar que eles não são a gente. Sim. Isso é tão difícil, né? Às vezes a gente quer que eles façam as mesmas escolhas, ou que eles agem da mesma forma, e eles não são a gente. Então a gente também tem que dar esse mas é uma questão de respeito até, né? Porque, tu largar... Eu viajei muito desde cedo, assim, viajar o menino, daí eu me lembro que todo mundo ficava... meu pai e minha mãe, como é que tu deixa? Como é que não sei o quê? Tipo assim, e sempre foi muito claro que estavam criando os filhos pro mundo. Confia, né? Uma relação de confiança também. Né? Além de tudo. Cria as bases. Cria a base bem feita e as escolhas são nossas. Nunca teve nada de ter que fazer... Tu tem que fazer isso, tem que ser isso. Eu acho que isso a gente também tem que passar. Mas eu vou dizer que não é assim. Eu acho que também, de novo, acho que tu teve muitos privilégios. Porque muitos pais querem que os filhos sigam os seus caminhos. Não, eu tive sim, mas é porque... Eu acho que também muito porque meu pai e minha mãe são muito pra frente, assim, sempre foram. Então, acho que isso ajuda. Com certeza. Mas sim, eu sei que não é bem assim. De regra, não é bem assim. Tem gente que é o contrário. Acho que a maioria das pessoas é diferente. Quer que siga a mesma carreira, quer que escolha carreiras mais garantidas? Garantidas, a arquitetura é uma boa... Será que os pais acham que a arquitetura é uma boa escolha? Meu pai disse que não. Pior é que minha primeira formação foi turismo. Até hoje eu brinco e falei, pai, pelo amor de Deus, devia ter falado. Faz isso, infeliz. Que legal. Vai lá, isso que tu quer, isso que tu ama. Vai, faz. Legal. Ele é pisciano, tá? Ele acredita. Ele acredita. Pisciano. Maravilhoso. Que a pessoa gosta, de inspiração. Que bom que ele te dá esse espaço pra tu poder... Errar. Tu pode errar. Mas turismo também é uma profissão. Gente, olha só uma coisa que é engraçado, né? A gente fica achando que tem profissão certa, mas não existe. Não existe. Não. E assim, tudo depende da tua vocação. Claro. Cara, imagina turismo. Pô, se tu tivesse que era do Airbnb, se tu fosse área de turismo e criado... Não tive... Não criou essa ou criado o book, é uma intenção. Não, por que não? A gente, em todas as áreas, tem espaço para inovação, espaço para abundância. Na verdade, a abundância, ela tá presente. A gente que tem que se conectar com ela, né? E é isso exatamente que eles falavam. O que tu fizer, vai fazer bem. Maravilhosa. Golpe tá aí. Maravilhosa. Não, mas é isso, eu acho que... Respeitar como outro ser humano e não uma... E sabe uma coisa, agora saindo um pouquinho dessa coisa do maternar, porque ela vem do nosso papel de mulher na sociedade, né? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que vocês trabalham com obra, né? Com muito homem na obra. Muita questão, né, do nosso machismo estrutural que a gente tem na sociedade. Como é que é isso aí? Como é que gente, chega? É terrível. Sabe que esses dias lá na obra a gente tem acho que uns 18 de civil, e daí tem mais os agregados. Brincando, tem dia que tem uns 20, uns 25 mais homens, assim. E eu sou... linda! A gestora linda, maravilhosa! Maquiada! Daí eu chego lá e tal, ver aquele monte de, né, e perguntando, e daí eu aqui, não sei o quê. Daí teve um dia que eu tava muito irritada, assim, né? Daí eu desci, cheguei lá na sala da arquitetura e disse assim, como que eu não vou ter problema com relacionamento? Se eu mando nesse monte de homem aqui. Porque, tipo, sabe? É uma coisa que tu começa a te irritar, até porque, né? É complicada, a obra é uma coisa complicada. Eu já imagino. Mas e assim, ó, e é um monte de homem que eles te olham diferente. E teve uma coisa que eu percebi só esse ano, em trocentos anos como arquiteta. Eu comecei a obra, né, especificamente, porque ela é uma obra muito grande. Quer saber, eu vou começar a me vestir mais simples. Porque, poxa, eu tô aqui, pó de gesso, essa coisa toda. E é obra brutona.
E daí comecei a botar tênis, calça jeans mais surrada, assim, larga, né? Porque eu sempre sou da calça um pouco mais larga, porque eu acho que não dá pra marcar o corpo. Por que não dá? Não, olha então, olha isso. Porque não dá pra marcar o corpo, porque eles vão olhar, porque não sei o que, não sei o que. Tá. Daí passou um mês, passou 2 meses, daí eu comecei a ver que eu não tava mais me maquiando, que as roupas que eu tava usando eu tava me sentindo mal. Que aquilo começou a me afetar como mulher, como autoestima, como, sabe, um monte. E daí eu falei assim, essa porra aqui não, né? Não vou mais fazer isso. Comecei a me arrumar, voltei a botar salto, assim, não tô nem aí. Vou andar direito, vou cuidar um pouco mais pra andar, porque na obra não se deve, né? Usar salto. Mas comecei a me arrumar mais cabelo organizado, maquiagem. De dia que era Pablo Vittar, assim, pá, brincão. Eles começaram a me respeitar mais, inclusive. Então, olha só como a gente sofre o olhar externo. Então, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, o quanto precisa ser ainda um fator de respeito e não a pessoa da Fernanda, né? Quem é a Fernanda? A Fernanda ali já ocupa um cargo de gestora, não precisaria de outras, vamos dizer, outras facetas para fortalecer esse lugar. E aí, esse é um desafio que a gente tem enquanto sociedade em todos os espaços ainda da nossa sociedade. E a gente precisa também trabalhar isso. De fortalecer o nosso respeito. E, tipo, e dar também perguntas poderosas para esse público. Espera aí, só um pouquinho. O que está acontecendo? Se alguém chegar... Obviamente, agora chegou a Fernanda para embelezar essa obra. Sempre tem alguma coisa, mas assim, daí tu tem que, né... Não, aí tu fala o seguinte, eu dou uma dica aqui, embelezar essa obra. Olha, muito obrigada pelo elogio, mas eu vim aqui para contribuir com o meu conhecimento. Eu vim aqui para gerenciar essa obra. A gente não tem esses elogios que a gente ouve e aceita e não faz nada, a gente está fortalecendo novamente narrativas de que a mulher, ela é só bela. Porque por muito tempo, se a gente olha na infância, a forma com que a gente elogia meninos e meninas, as meninas são elogiadas como o quê? Princesa, linda, querida, sei lá, todas essas coisas do estético, enquanto os meninos são espertos, corajosos, destemidos. Isso é muito gritante. Isso é tão gritante na forma dos elogios que a gente passa a verbalizar para as crianças, que a Avon fez uma campanha chamada Repense o Elogio. Vale a pena vocês, quem quiser assistir no YouTube, procurar esse Repense o Elogio, provocando essa reflexão sobre como a gente elogia as meninas e meninos, porque já tem uma pesquisa que mostra que meninas de 6 anos têm sua autoestima menor que meninos de 6. Ou seja, as meninas já sofrem com problemas de autoestima por estarem sempre vinculados à sua competência, à sua existência com algo que é externo. Pela beleza. E, gente, o que vocês ralam, e eu sei porque eu tenho uma irmã que é arquiteta, o que vocês ralam para estudar, para estar em tendência, para estar em evento, para estar em Casa Cor e mostra, não sei, não é pouca coisa para que alguém chegue e diga assim, claro que vocês são mulheres lindas, mas assim, não, né? Sim. Eu tenho aqui um portfólio de trabalho, projetos incríveis. E eu acho que isso também é uma outra discussão que a gente precisa fazer, sabe, enquanto sociedade, é dar os créditos. As mulheres são as que mais estudam. Menina, a gente já tem também dados que mostram que mulheres são 52% das formações de 3º grau de faculdade são mulheres. Mestrado e doutorado são mais mulheres que se formam. São mais mulheres que homens, né? E a educação, as mulheres de educação deu acesso para a mulherada, porque assim, a mulherada ficou muito tempo sem poder ter acesso à educação. Deu acesso, a gente já não já só ultrapassou. Entrou, já ultrapassou. Só que essa presença acadêmica não se reflete nas posições de poder. Por quê? Por que ainda nos espaços... Aí eu falo um pouco do meu mundo, né? Que são as grandes empresas. Por que ainda só 4% das cadeiras de CEO são mandadas por mulher? 4%, meninas. É nada. É nada. Então, por quê? Fizeram pesquisa também, perguntar... Tu acredita que agora eu não vou lembrar o número exato, mas há um percentual bem alto de pessoas que acham que homens são melhores executivos que mulheres? E para esse número ser alto, mulheres também responderam que os homens são melhores. Então, tipo, eu agora não lembro mais o número exatamente, mas assim, há uma crença no imaginário da sociedade de que homens seriam melhores executivos que mulheres. E aí, eu vou de novo perguntar para vocês, na vida de vocês, quem comandou a rotina da casa, o trabalho, as crianças, a educação, a festa de final de ano da família, o problema do pai, não sei, quem que gerenciou toda a organização na casa de vocês? Mulher expert em priorizar tarefas. E executar, executivo.
E como que a gente ainda, limite. enquanto mulheres, achamos que executivos são melhores. O homem só é um bom executivo porque tá tudo... Ele tá trabalhando ali numa redoma. Tão louco é isso que na pandemia se criou alguns hotéis, estavam fechados, né? Alguns hotéis viraram home offices para alguns executivos que saíam de casa, não tinha escritório para ir, iam para trabalhar porque aí a mulherada fica lá com a criança em casa. Com a criança. Gente, É vamos o mudar fim, isso, né? Vamos. Então, assim, vocês que estão aqui nos ouvindo, nós somos agentes de transformação. A gente precisa estar refletindo sobre a forma com que a gente elogia. Então, coisa simples, tá? Porque a gente falou várias coisas. Coisa assim, primeiro você entender que se a gente é mãe e pai, a gente desenvolve habilidades. Então, a gente tem que sair desse lugar de vítima. A gente precisa envolver todos na pauta do cuidado. A gente precisa fazer perguntas poderosas. A gente tem que refletir. Por que aqui nessa obra só tem eu de mulher? E ainda tá sendo tão desafiador. O que tá tão desafiador aqui? Peraí. Não tá legal? Chama as pessoas para conversar. Olha só, tu tá me interrompendo. Eu não permito. Eu vou te explicar, porque... Não sei como é que se isso acontece também na obra, mas em reuniões de negócios isso acontece direto, ser interrompida, ou se alguém querer explicar o que tu tá explicando. Então, não permitir que essas coisas aconteçam, a gente precisa se posicionar para mudar isso. Ah, sim. Mas eu acho que isso acontece muito com a maturidade também, de tu conseguir te posicionar. Sim. Eu já sofri muito mais. Hoje em dia eu não sofro com isso, entendeu? bom. Não é uma coisa... Eu consigo me, né, Colocar colocar no ali, lugar. Ótimo. colocar no meu lugar, tá tudo certo. Né? E se me desrespeitou também, deu. Já era, não vai... Não é uma coisa que tem vou te dizer, continuidade. 3 semanas atrás, veio um prestador de serviço, o terceiro, fazer uma instalação de carpete na obra. E o cara, ele não tinha a mínima condição. Tava um horror o acabamento. Eu falei assim, isso aqui tá muito ruim. E ele não queria falar comigo. Ele queria continuar executando a tarefa e... Ele não queria falar comigo, entendeu? E daí acontece. eu peguei... E daí eu disse assim, não, tu tem que fazer isso, mas tu tem que fazer bem feito e tal, não sei o que lá. Porque o prazo que tu me deu era pra te ter vindo há 2 dias atrás, porque tu já tá atrasado. E daí ele começou a... Daí ele veio... Ele não me xingou, mas ele foi irônico, entendeu? Comigo. Eu olhei pra ele e falei assim, ó, o senhor termina o seu serviço e vai embora. Eu não quero mais o senhor dentro da minha obra. Virei as costas e saí, sabe? Mas a maturidade também que faz Deixou a isso, gente entendeu? fazer. Sim. Eu saí uma fúria de lá, mas eu saí assim, ó, né? Sem demonstrar Uma cara de plena. Maravilhosa. Eu tava por dentro morrendo. Mas porque também eles têm essa história do respeito, de não querer falar. Eu tive problema também com um prestador de serviço, que eram os encanadores, os hidráulicos, eles não queriam falar comigo. Como pode? Mas tu é gestora do projeto. Mas isso acontece. E aí faz o quê? Entende? E daí, Desfaz- demite. Demite. Se tu não vai falar comigo, assim, a pessoa que tu tem pra falar sou eu. Sou eu que mando aqui. Se tu não for falar comigo, tu vai embora. Porque daí não me... E eu sempre deixo claro, assim, é uma minha frase padrão. É uma relação de respeito. Eu te respeito, você tem que me respeitar. Não é uma opção. Maravilhoso. Tipo, é o mínimo, né? Estamos- Respeito É o mínimo, não gente. deveria nem Mínimo. Nem sei o que falar. mas Não, aí mas é você isso tem aí. que falar. Então, É. é uma relação de... É eu isso só aí. tô te pedindo respeito. isso aí. Tipo, como qualquer outra pessoa, entendeu? Gente. Então, pra eles terem noção do... Mas a gente tá Que avançando. não é uma luta de egos. Porque muitas vezes vira Também uma luta acho. de egos. Também estamos acho. avançando. Acho que o que tu falou, A né, gente tá avançando. de mulheres terem mais mestrado, doutorado, enfim, isso daqui a pouco vai refletir, né? Daqui a pouco vai... Reflete se a gente, enquanto mulher, se unir pra Sim. fazer as Sim, mudanças. que Porque isso olha só, aconteça. política, de novo. 18% dos cargos de política são mulheres. Somente 18%. E nós somos 50% dos eleitores. Ou seja, a gente não tá elegendo mulher. Sim. Porque, de novo, provavelmente existe uma crença de que a gente acha que político melhor é homem. Então, assim, a gente precisa... Não vai ser somente formação. Formação é o primeiro passo, mas a gente precisa também fazer escolhas conscientes e entender que a gente precisa olhar para os diversos temas. Porque, assim, é muito difícil, sem a vivência das dores do feminino, os temas femininos ganharem pauta e relevância nas esferas públicas. Sim. Gente, Tem que ficar ali porque assim, licença batendo num... Não, tem que. Licença paternidade, que hoje, no nosso país, a lei, ela deixa bem claro que o cuidado é da mulher, porque 4 meses
a licença, nossa lei padrão é 4 meses para as mulheres e 5 dias para os homens. 5 dias é menos que o tempo do carnaval no nosso país. Ou seja, o nosso país tá dando recado para os homens do nosso país que ser pai, 5 dias menos tempo do carnaval. Que a conexão entre pai e filho se estabelece num tempo menor que o tempo do carnaval. Mas pior não é isso. Eu vi uma... não sei que empresa que dá mais dias, alguma grande empresa, e que daí fizeram. Mas que os homens não estavam tirando esses dias. Exato. E eles não estavam tirando esses dias por quê? Porque isso não era bem visto. Claro! Não só pelos outros homens da empresa, mas, pasmem, pelas mulheres da empresa. Meu Deus. A gente precisa mudar muitas coisas. Mas olha só, até falando nessa coisa da licença parental, a gente fez um trabalho junto com o Grupo Boticário para falar sobre a licença parental equitativa. Esse ano, na verdade, começou ano passado, em 2022, a gente fez uma campanha de comunicação para reforçar a questão do paternar, que o paternar é necessário, que esse cuidado, tudo isso que a gente já falou, né? Aumenta a expectativa de vida do homem, melhora a educação da criança. Os benefícios são imensos. E esse ano, especificamente, a gente voltou nesse trabalho com o Grupo Boticário para lançar um guia, um e-book gratuito para falar sobre a licença parental equitativa que o Boticário tem, junto com a Volvo, Nubank e outras grandes empresas como a Diageo, que é oferecer os mesmos 6 meses, que, na verdade, algumas empresas... elas são empresas cidadãs. Elas entram no programa Empresa Cidadã, que tem algumas contrapartidas de imposto, para estender a jornada de 4 meses para 6 meses para as mulheres e de 5 dias para 20. No caso dessas empresas que eu citei, como Boticário, Nubank, Volvo, Diageo, eles estenderam 6 meses para homens e mulheres independentes. Então, para ambos, é uma licença parental equitativa, que é o caminho dos países nórdicos. Sim, lá é... Porque quando a gente entende que o cuidado é de todos, a gente precisa considerar que todos precisam ter esse vínculo. E também considerar a diversidade das famílias, os diversos formatos de família. Porque a gente aqui falou várias vezes, né, num formato de família heteronormativo, de pai e mãe. Mas a gente sabe que tem 2 pais, 2 mães, mães solos, outras realidades. Então, a gente precisa também dar essas condições. Então, não sei, o tempo acabou? Acabou, mas eu tô querendo mais aqui, ó. Eu tô adorando. Eu tô aqui, ó, gurias, eu tô aqui... Não, é um papo que se estende. Eu tô amando aqui estar com vocês, dividir um pouquinho disso e ver o quanto incrível e muito legal. Eu fico muito feliz de saber que vocês já estão com a camiseta, já podem vestir Nasce Mamãe, Nasce Líder, porque vocês são realmente líderes. E assim, as dicas que vocês trouxeram, os exemplos. E, gente, quem escuta, a gente está sentindo culpa. A culpa, ela faz bem se a gente estiver usando ela como gatilho para monitorar se tem que dar uma ajustada. Porque tem horas que a gente precisa, né, reajustar a rota. Mas ela pode só dar uma passadinha em casa, mas ela não pode ficar de visita. Ela tem que ir embora. Ela tem que só aparecer, assim, porque, assim, acontece comigo também. Tem horas que, por um mês de maio, mês das mães, eu trabalho horrores. Claro que Laura e Nabil, o pratinho dos meus filhos acaba caindo. Mas tudo bem. Logo em seguida, em junho tá aí, eu recupero final de semana. E até um tempo atrás, tu falou alguma coisa que eu queria só reforçar, resgatar lá do início, é que não é o tempo, e sim as memórias afetivas que a gente cria. Gente, a gente pode fazer de um simples trajeto de levar para a escola, como tu falou que a Lu faz, um momento de conexão, um café da manhã de domingo, que é faça uma panqueca, faça um ovo mexido. O Pedro adora fazer ovo. Vocês viram o vídeo do ovo na cabeça da Nabil? Eu vi, o Pedro falou que ficou doida. Eu fui viajar. Gente, eu vou viajar e ele... na verdade, quem vai ter que fazer um curso sobre criar memórias afetivas é o Pedrão, mais do que eu. Porque o que ele faz de coisinhas... Aí ele inventa, né? Ele me faz... Às vezes eu de bruxinha, assim, tipo... porque quando a mamãe não tá aqui, a gente vai comer café da manhã, pizza no café da manhã. Não sei o quê. Como se eu não tivesse comido alguma vez na vida pizza no café da manhã. Mas aí ele adora fazer isso e eu deixo, porque eu acho que é legal. Muito também, legal. Pra ele ter esse vínculo. Desde que ele não me transforma numa bruxinha, né? Pros meus filhos. De vez em quando, né? As crianças sabem os pais que tem, né? Gente, a gente não engana. Eu tenho que ser amiga da Laura depois desse comentário. Não, garanti. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que a gente também tem que ser estratégico na nossa... Tudo tem estratégia. Até o paternar tem que ter estratégia paternar. A gente precisa saber que momentos, o que é importante. E aí tudo. Não dá pra dar conta de tudo. Não dá pra gente achar que a gente vai dar conta de tudo o tempo todo. Isso é humanamente possível. A gente é seres humanos. Perfeição é dos deuses. Então, eu acho assim que
fica aqui quem tá nos ouvindo é que tá tudo bem ser a mãe que você tem, com as condições que você tem, o pai que você tem. O trabalho, ele é uma faceta essencial, ele é combustível pra gente poder vir, pelo menos pra mim eu respeito aquelas outras pessoas que acham que não, que estão sempre dedicadas às crianças. E eu acho isso muito legal, que bom. Mas Suzana, quem me conhece, sabe, eu preciso estar com mais de um projeto simultaneamente na minha cabeça, porque senão eu enlouqueço quem não tá, entendeu? Eu preciso estar aqui com vocês trocando, preciso estar em outros espaços. Então, pra mim, o trabalho é combustível pra eu ser uma mãe cada vez melhor. E ser mãe me faz ser uma pessoa muito melhor, uma profissional muito melhor, porque eu enxergo as coisas com outro olhar, eu sei comunicar, adequar a minha linguagem ao público que eu tô falando, ou tento fazer isso porque eu tenho filhos que são totalmente diferentes, lá na Bio são diferentes. E é assim, gente, então... É uma faculdade, né, faculdade, é um MBA, gente, exatamente. Como negociar? Aprenda com seu filho. A Maia, então, meu Deus, a Maia é PhD mesmo. Mas eu acho que isso é o tempo de qualidade, aquilo que a gente fala. A minha mãe sempre trabalhou e ela resolveu por 2 anos, ela resolveu que não ia trabalhar, que ia cuidar das crianças. Ela tava contando ontem pra mim isso. Pergunta pra minha irmã. Foi os piores 2 anos da minha vida. Pra quê, entendeu? Porque, claro, ela estava em casa, ela não estava feliz, ela Sim. Tipo, e ali... Gente, acho que ela projetou em vocês, né? Ela projetou o sucesso dela em vocês. Então, assim, ela precisava que vocês dessem certo, entendeu? Falou assim, saía de uma aula e ia pra outra. Então, nossa, a gente fazia tudo que existia. A Fê falou uma coisa da energia, né? Lá quando é bebezinha, né? Que a tua energia fazia diferença pra ela sentir as emoções, mas isso também acontece com a criança mais velha. Se a gente tá bem, nossos filhos estão bem. Claro. Então a primeira pergunta é: tá com terapia em dia? Tá sabendo o que você quer? Quem é você? O que é o teu maternar? Os teus inegociáveis? Faça as reflexões e não se compare. Não se compare com a maternidade do outro. Cada um tem uma história, cada um tem o seu caminho. Não compare também o negócio. A gente também é lá, acho que vocês como arquitetura, vocês estão também o tempo todo nas redes. Gente, cada um tem o seu público, o seu tipo de cliente, o tipo de projeto. E vamos curtir o processo. Vamos valorizar a nossa caminhada. E isso tá tudo certo. Então, certíssimo, maravilhosa! Gente, incrível. Nossa, muito obrigada. Eu pensei várias coisas que eu queria falar. Sim, que daí a gente... também, né? Óbvio. Mas até porque a gente vive isso. A gente tá falando de um assunto que a gente... Que é o nosso manhã, tarde, noite, madrugada. Gente, mas obrigada mais uma vez pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês. Vocês são muito... me senti super à vontade, gente. Eu ali no início estava um pouquinho mais trancada. Então quem tá com a gente até o final, eu espero que vocês tenham sentido que eu realmente fiquei muito feliz e leve de poder dividir um pouquinho. E vamos juntar essa transformação. Não vamos. Se tá alguma coisa desconfortável, vamos mudar. Vamos se unir. E quem quiser ter mais conteúdo sobre tantos temas que envolvem o universo, né, do cuidado, da maternidade, da paternidade, acessa @maternidade nas empresas no Instagram, no LinkedIn, a gente tem um canal no YouTube também, vários outros espaços. Perfeito. Obrigada, muito obrigada. Su. Nossa, muito feliz mesmo tem alguns meses que a gente fala, né? Sobre que a gente tava... na verdade, desde a palestra que eu não pude ir. Eu já tava com isso ali. Não, a gente tem que chamar. Bora, vamos. E a gente chegou. A gente vai desenvolver ainda mais esse assunto. Eu acho que é super importante. Estarei sempre aqui. Que vocês me convidarem, estarei sempre aqui. Vocês são umas queridas obrigada, que eu puder. Obrigada. Maravilhoso. Então tá, galera. Obrigada. Por trás do tapume está closed hoje. Beijo.